Boa noite, amados. Nossa, nem sabe, foi tão difícil sair de menos 17 lá do Canadá, que foi assim, terrível essa escolha. Será que eu saio menos 17, mais 35? Gente, olha, até hoje à noite lá, nós temos 3 cultos na igreja. E os 2 primeiros cultos foi tranquilo, mas o terceiro tivemos que cancelar, por causa que está dando uma nevasca lá agora à noite. E a Cris me mandou uma mensagem falando assim: aí, o que eu faço? Gente, cancela, porque é perigoso, né? Ainda que a gente está muito preparado e tal, mas sempre é bom dar uma prevenida, né? Nós temos muitas vezes no inverno que a gente tem que fazer o culto pela internet, né? Aí o pessoal fica em casa, eles acessam a internet, eu vou sozinho para a igreja. Às vezes eu pego meu violãozinho, eu mesmo ministro louvor. Às vezes está uma equipe lá, a gente faz o louvor e todo mundo acompanha. E aí só fica eu ministrando, o pessoal, a igreja vazia, mas aí o povo acessa a internet, é uma coisa assim, muito joia, né? Então, não tem realmente assim a gente faz com que as pessoas fiquem bem à vontade, amém, queridos? E Deus tem dado muita graça. A gente tem estado no Canadá há 30 anos e 25 anos com essa mesma igreja. O nome da nossa igreja é Oshawa Community Church. É uma comunidade lá da nossa igreja, da nossa cidade. E Deus tem dado muita graça, queridos. Muita graça mesmo. Deus tem abençoado a gente no meio daquele país. A nossa igreja é uma Nações Unidas. Tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Tem na nossa igreja. Então você vai e parece que você está nas Nações Unidas mesmo. Até que os pastores que... Vai lá na minha igreja, pastor, visitar, por favor. Por favor. Agora o Luiz está lá, vai estar mais tranquilo, né? Quando estava só eu, o senhor não ia, né? Mas agora está... Não, vai ser muito gostoso. E o pastor Luiz, gente, eu fiquei até meio chateado. Todo mundo chorando na saída dele e eu rindo. O povo meio chorando, será que o pastor vai embora? Mas eu dando risada, porque eu vou recebê-lo lá, vai ficar 3 horas de mim, 4 horas, mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas da minha cidade. Então vai ter um tempo de comunhão muito gostoso. Deus tem levantado aquele casal para ser bênção naquela cidade, na capital da nossa nação. Deus tem dado muita graça ao pastor Luiz para poder estar ali. É uma decisão muito séria. Orem por eles, né? Quando lembrarem assim, orem por eles, que eles vão precisar muito. Queridos, essa igreja é uma igreja muito querida do meu coração. Eu estava falando para o pastor, eu quero que as minhas filhas venham para cá, minha esposa. Vai ter um dia que a gente vai vir, sim. E algumas coisas marcaram a última vez que nós estivemos aqui. Amado, nunca percam esse carinho que vocês têm. Cara, amados, isso atrai as pessoas. É muito visível ver ontem lá em Conselheiro, hoje aqui, o ano passado aqui, 4 anos atrás que eu estive aqui. Sabe, essa igreja, queridos, é marcada, tem um amor, esse símbolo, não sei onde é que está aqui. Está aqui. Esse símbolo aqui, querido, olha, identifica muito vocês. Esse amor, esse carinho que vocês têm. E começa, lógico, dos pastores, e esse amor, esse carinho tão gostoso que eles têm. A gente se sente assim tão amados perto deles, não é verdade, amados? Eles assim amam a gente mesmo, e aí é todo o ministério, e vai descendo, é uma coisa muito tremenda. Queridos, isso vai atrair o povo para essa casa, e o povo para o relacionamento com Jesus. Amém, amados? Vamos para a palavra? Quantos querem ouvir a palavra? Aleluia, vamos lá então, abre lá no livro de Salmos capítulo 92, Salmo capítulo 92, Deus quer que sejamos homens e mulheres fortes, Deus quer que sejamos uma igreja forte, amém? Vamos aprender um pouquinho, vamos aprender essa noite 5 lições que aprendemos com a palmeira. Fala comigo, 5 lições que aprendemos com a palmeira. Fala lá assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O justo
florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Pai, abençoa a Tua palavra essa noite, Senhor. Quando partimos o pão, Pai, nós queremos, Senhor, que Tu abençoe, Senhor. É o pão que vai saciar a fome do Teu povo, Senhor. Então, Senhor, nós pedimos que Tu possa estar ungindo a Tua palavra, Senhor, que o Teu povo saia daqui essa noite, Senhor, renovado. O Teu povo saia daqui essa noite, Senhor, te louvando, agradecendo, Senhor, por um Deus que é justo, por um Deus que é correto, por um Deus que abençoa, por um Deus que restaura, Senhor. Nós pedimos essa noite, Pai, que Tu fale realmente aos nossos corações, em o nome de Jesus. E o povo de Deus disse: Amém. Amém. 5 lições que nós aprendemos com a palmeira. 5 lições. Número 1, você não arranca a raiz de uma palmeira facilmente. Você não arranca a raiz de uma palmeira facilmente. A palmeira, amados, é uma árvore muito forte, com raízes que vão muito profundas. A palmeira, queridos, é uma árvore, uma das árvores mais difíceis de se arrancar do solo. Enquanto as outras árvores morrem com muita facilidade, a palmeira é habilitada a passar por muitos ventos, por muitas situações, e não se mata uma palmeira. E a palavra de Deus nos identifica como uma palmeira. Enquanto outras árvores são destruídas com o vento, com a tempestade, a palmeira tem essa habilidade de suportar ventos e rajadas de ventos muito fortes. A Bíblia diz que o justo é como a palmeira. Quantos justos nós temos na casa do Senhor essa noite? Então a palavra de Deus diz assim, que o justo, nós somos como uma palmeira. Mas deixa eu te dizer por que a palmeira é tão forte, não se arranca com facilidade. Por que isso? É porque a palmeira, amado, tem a raiz que vai bem profundo na terra. Numa árvore normal, a raiz fica somente alguns metros embaixo da terra. Mas olha isso aqui, a palmeira, as suas raízes chegam de 3 a 4 quilômetros lá para o fundo. Por que a raiz é tão forte? Porque a palmeira tem a raiz que vai muito lá embaixo da terra. Dizem que a raiz da palmeira desce dentro da terra e vai descendo, enquanto não encontra água, ela não para. Ela vai e começa a ir para baixo assim até conseguir água. Enquanto as plantas, as outras árvores secam, a palmeira não seca. Por quê? Porque ela pega os nutrientes, ela pega tudo que ela tem das raízes que vão bem profundas lá embaixo. Amado, que a palavra de Deus está nos falando, nós temos, amados, que deixar as nossas raízes irem bem profundo. Nós temos que deixar nossas raízes serem bem firmadas, irem bem profundo. Amados, qual que é o nosso maior problema? O nosso maior problema, amado, é que nós não nos deixamos, não permitimos que as raízes, nossas raízes espirituais, vão até lá ao fundo. Firmadas aonde? Olha o que diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Amado, como muitos cristãos, que acontece é que eles oscilam muito. Por que eles oscilam muito? Porque a raiz, eles não se deixam a raiz ir até o profundo, ir até lá embaixo. E nós pensamos assim, puxa, mas às vezes nós encontramos pessoas que um dia estão bem, outro dia não estão bem, oscilam assim, ó, de em cima para baixo. Por quê? Porque não tem uma raiz que vai profundo. Amado, só pelo fato de você estar sentado nessa casa essa noite, não significa que a tua raiz está no fundo. Só pelo fato de você estar aqui essa noite, não significa que você está bem firmado. Amado, assim como a palmeira é firme e estável, Deus quer que nós sejamos firmes
e sejamos estáveis também, estáveis no nosso relacionamento com Deus, estáveis nas nossas emoções, estáveis na nossa vida financeira, estáveis no nosso casamento, estáveis, amados, não cheios de altos e baixos, mas Deus quer que nós sejamos sempre, como diz o livro lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Olha o que diz a palavra: sede firmes e constantes. Fala comigo, firmes e constantes. Fala de novo, firmes e constantes. Amados, existe uma posição em Deus que nós temos que ter. Existe uma posição que o crente tem que assumir em Jesus Cristo. Amado, enquanto nós chegamos à casa do Senhor, nós estamos crescendo. Talvez tenha muita gente aqui que chegou agora, está começando a crescer. Amém, queridos. Mas sabe o que muitas vezes nós ficamos assim, bem, uau, como isso pode acontecer quando nós vemos pessoas que deveriam estar maduras, firmes, constantes, estão ainda oscilando. Estão ainda oscilando. E maturidade, querido, não tem nada a ver com idade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Nós vemos pessoas novas, muitas vezes, sendo mais maduras do que pessoas que já estão há muito tempo no Evangelho, mas são completamente imaturas. E Deus fala assim: nós queremos que vocês sejam firmes e constantes. Existe uma posição em que nós podemos ser constantes, estáveis, não um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Puxa, hoje está bom, amanhã não está bom. Como é que você está? Está bem. Como é que está? Não, pastor, não sei, mas onde você estava bem? Não, ontem foi ontem, pastor, hoje é hoje. Aí você encontra o cara amanhã, ele fala: não, está tudo legal. Aí no outro dia, não, mas não está muito bem não. Gente, isso aí não é para o crente. Nós temos uma posição em Jesus, amado, que nós não temos nunca que esquecer, que o Senhor é aquele que nos guarda. São algumas verdades que nós temos que estar convictos aqui, dentro, convictos do amor de Deus, convictos da guarda dEle, da provisão dEle. O meu Senhor vai prover todas as minhas necessidades, ainda que assim não está sendo agora, mas o meu Deus não vai me deixar para baixo não, o meu Deus vai me guardar. Estáveis, firmes. Existia uma fase da minha vida, eu estava aqui no Brasil ainda, que eu trabalhava 7 dias por semana. 7 dias por semana. E eu vinha, o meu tempo de refrigério, assim, eu esperava para o domingo à noite na casa do Senhor, lá em Curitiba. Que eu ia na comunidade em Curitiba, e eu estudava, trabalhava 7 dias, estudava à noite, chegava em casa tarde, saía de casa cedo. Mas, amados, eu me lembro desses 2 anos, período assim muito terrível na minha vida, mas 2 anos, em que eu lembro que eu pegava o ônibus da empresa, e eles me largavam ali na 7 de setembro, pegava o ônibus, ia para a comunidade, e, amados, eu chegava ali, já mais ou menos assim, uns 3/4 da adoração, e aqueles últimos momentos da adoração, eu levantava as mãos e louvava o Senhor, e assim eu chorava muito aquele tempo, ainda choro bastante hoje, mas eu assim, aí a palavra vinha. Eu lembro, amado, quando eu saía da igreja, eu andava para o ponto de ônibus, a única coisa que eu pensava era isso aqui: na semana que vem, eu vou estar aqui de novo, porque, Senhor, Tu não vai me desamparar não, Pai. Tu não vai não. A semana inteira, aquela luta, aquela dificuldade. Eu morava num lugar assim tão pequenininho, só tinha uma cama e um chuveirinho assim, uma coisa. Um pastor que me deu para mim morar, pagava muito pouco de aluguel. Assim, era bem pequenininho. Amado, era tão pequeno que para pensar você tinha que sair lá fora. Sabe? Não dava nem para pensar lá dentro. Para pensar tinha que sair lá fora. Amado, eu pensava assim: olha, o meu Deus, Ele me guardou até aqui. A semana que vem eu vou estar aqui, não vou morrer. Eu vou passar a dificuldade essa semana, mas o meu Deus que me sustentou a semana passada é o Deus que vai me sustentar essa semana. Então na semana que vem eu vou estar aqui de novo. E eu saía todos os domingos, eu pensava a mesma coisa, falava: Senhor, obrigado porque Tu vai me sustentar. A semana que vem eu vou estar aqui de novo. Amado, alguma vez você tem que falar com você mesmo.
Alguma vez você tem que dar uma de louco, ir em frente de um espelho assim, e começar a declarar sobre você aquilo que você não pensa que você é, e você começa a declarar assim: olha, você é um homem de Deus, você é um homem que Deus tem sustentado, Deus tem guardado, Deus vai prover. Eu faço isso aqui ainda hoje, o pessoal me chama meio de louco, mas eu faço isso. Tem um espelho assim na minha igreja, na sala de recepção, que eu vou bem cedinho para orar. Às vezes eu estou meio desanimado, às vezes eu não estou assim muito, eu vou lá e eu falo assim: olha, Deus vai te ajudar a sair dessa. Deus vai, eu começo a falar comigo mesmo, amado, declarar a palavra do Senhor sobre a minha vida. Amado, a palavra de Deus faz com que você esteja estável. A palavra de Deus fala assim, que fé vem, não sei o português, como é que fala aquele texto em português? Fé vem para ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu começo a recitar a palavra de Deus sobre a minha vida, sobre a vida das minhas filhas, sobre a vida das minhas crianças. Amados, firme, fala assim para o teu irmão: seja firme. E quando eu falo em estar firmado, amado, eu falo em firmado, ter uma vida de oração firmada, profunda. Você sabe qual o segredo do sucesso de Daniel? Era a vida de oração. Sabe por que Daniel pôde se posicionar diante da adversidade? É porque ele tinha uma vida de oração. Quando nós oramos, nós nos tornamos constantes. Quando oramos, nos tornamos hábeis de enfrentar qualquer situação. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Daniel: 3 vezes ao dia. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, viu o seu quarto, janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amado, não existe vida cristã constante sem uma vida constante na oração. Oração, fala oração. Constante, amado. Nós buscamos a Deus constantemente, não só como estamos com problema, não só quando estamos em dificuldade, vamos fazer um jejum porque estamos em dificuldade, não. Amado, o que te dá a força para enfrentar os problemas, as dificuldades, é uma vida de oração estável. Mas não só isso, estou falando também com estabilidade, firmado na palavra. Olha o que diz lá: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Mas olha o que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amado, a palavra de Deus é aquela que nos guia, nós olhamos para a palavra e nós começamos a obedecer a palavra. Esse ano é o ano da obediência nessa casa, amado. É o ano em que você tem a pegar a palavra de Deus e comparar a tua vida com a palavra de Deus. Aquilo que está na palavra de Deus, eu estou vivendo, é uma realidade na minha vida. Se não é, eu vou esquadrinhar os meus caminhos para que eu possa obedecer ao Senhor. Obediência te leva a bênçãos. Obediência à palavra de Deus ajusta as coisas na tua vida, ajusta a tua vida financeira, ajusta a tua vida familiar, ajusta tudo aquilo que está desajustado. A palavra de Deus ajusta. E não existe firmeza sem um amor pela palavra de Deus. Infelizmente, nos dias que estamos vivendo, as pessoas gostam mais de ouvir a palavra de Deus do que realmente ler e se apropriar da palavra de Deus. Mas se nós queremos ter uma vida cristã firme e sermos fortes como a palmeira, temos que ter a palavra de Deus. Olha o que diz lá em Salmo 119: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Cadê o amor pela palavra nesses dias? Cadê o amor? Parece que a palavra mais incomoda do que nos leva emocionalmente até. Parece que a palavra é assim: vamos ter a palavra de Deus agora. Parece que a leitura, parece que o estudo da palavra de Deus mais é coisa para outra pessoa do que para mim mesmo. Mas diz assim: eu amo a palavra de Deus, aperto e angústia se apoderam de mim. Esse é o seu verso 143. Não obstante os teus mandamentos, olha o que diz: são o meu prazer. São o meu prazer. A palavra de Deus para você, meu amado, é prazerosa. Você gosta,
Você ama a palavra do Senhor? Amado, eu creio que tem que existir um reavivamento para estabelecer novamente o poder da palavra na vida do crente. É essa palavra, amado, que te ajuda, é essa palavra que te dá ânimo, é essa palavra que te proporciona a tua fé, para que você possa estar se preparando como uma pessoa forte aos meios dos vendavais. É por isso que muito crente, quando os vendavais da vida vêm, eles não sabem o que fazer. Por quê? Porque a raiz não está plantada lá profundamente. A palavra de Deus não é aquela certeza, amado, que eles têm, que Deus, não sei como, mas o Senhor vai me ajudar. O Senhor, eu nunca vi, a palavra de Deus fala que nunca vi um justo mendigar o pão. Eu sei que Deus vai prover. Eu, quando comecei a nossa igreja em Oshawa, nos primeiros 2 meses, eu sabia que eu tinha um problema tremendo, e não era com ninguém, porque não tinha ninguém na igreja. Problema que eu não estava alicerçado na palavra como deveria estar com relação à provisão. E quando eu vi isso, que eu tinha um pouco de medo, assim, um pouco de receio sobre a minha área financeira, quando eu vi isso, eu falei, eu não posso pastorear um povo se eu não estou firmado nisso. E eu comecei a estudar, querido. E sabe o que Deus falou para mim? Deus se revelou comigo falando que eu tinha uma mentalidade pobre. E eu falei, nossa. E comecei a orar sobre isso. E comecei a estudar a palavra de Deus. Estudar tudo que eu via sobre provisão, tudo que eu via sobre abençoar, tudo que eu comecei a estudar. Amado, foram mais ou menos uns 3 meses de pegando a palavra. Eu falei, eu tenho que vencer isso aqui. Eu pegando a palavra assim e comendo da palavra, Amado, eu lembro um dia que eu estava vindo numa rua chamada Simcoe Street, que é lá em Oshawa. Tem um sinaleiro nessa Simcoe Street. Eu lembro que eu estava sentado no meu carro declarando a palavra de Deus. E eu lembro quando esse espírito de pobreza saiu de mim. Eu lembro quando assim, quebrou esse negócio. Dali por diante, amado, foi assim uma bênção tremenda, porque eu já não pensava mais como eu pensava antes. Amado, se você tem um problema em uma área específica, vai na palavra, querido. Procura na palavra, estuda a palavra, se apropria da palavra. Se você vê uma fraqueza na tua vida em uma determinada área, vai para a palavra, até você conseguir a libertação. Se você tem problema no casamento, olha a palavra de Deus sobre o casamento. Começa, vai fundo. A palavra de Deus tem o poder de quebrar, amados. Tem o poder de libertar. Pode dizer amém por isso? Quando eu falo em raízes profundas, eu falo também uma vida de louvor e adoração. Vida de louvor e adoração, pastor. Mas o louvor e adoração não é só para os levitas da casa, não. Louvor e adoração é para todo mundo. Louvor e adoração tem um poder de quebrar as dificuldades da tua vida, amado. Amado, tem vezes na tua vida e na minha vida que só adoração, só o louvor que consegue nos levar de fora da onde nós estamos, queridos. Sabe, foi assim que aconteceu com Paulo e Silas. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Estavam lá fazendo aquilo que era para eles fazer. Aí foram presos, começaram a tomar muita pancada. E foi nessa hora, o que eles fizeram? Eles começaram a murmurar? Não, eles começaram a se comiserar. Olha a vida, que a gente, olha aí, Paulo, tá vendo, Paulo? Silas, estou vendo sim, tá feio, né? Tá feio. Não fizeram isso, não. O que eles fizeram, a palavra de Deus diz, que eles começaram, um olhou para o outro, falou, pô, o dia hoje foi, essa é a minha versão, o dia hoje foi ruim, hein, Paulo? Foi ruim mesmo, rapaz. Olha, hoje nós aprontamos pra caramba, não aprontamos? Aprontamos sim, hoje foi terrível. Tá doendo? Cara, tá doendo muito. Rapaz, as minhas costas aqui, os caras pegaram valendo mesmo. Rapaz, eles pegaram nas costas, nas pernas. Rapaz, não posso nem levantar não. O que nós vamos fazer? Cara, o que nós vamos fazer? Nós vamos adorar, né? Vamos louvar. Cara, não estou muito sentindo de louvar não, mas
É isso que a gente tem que fazer, sim. Vamos adorar a Deus. Mas, cara, não vamos levantar a mão, não, porque às vezes levantar a mão vai doer, aquela chicotada dói muito. Não, mas Deus vai dar graça, gente. Vamos adorar a Deus. Vamos proclamar o nome dEle, vamos sim, ali naquela prisão. A palavra de Deus diz que eles levantaram um louvor. Não foi do lábio, não. O louvor veio aqui de dentro, ó. Tem hora, amados, na vida da gente, que a adoração, o louvor vem aqui de dentro, não tem nada a ver com lip service, com lábio, não. É daqui, ó. E eles começaram então, ali naquela prisão, começaram a adorar o Senhor, começaram a levantar. Digno de louvor, não sei mais como que canta, só sei em inglês. Eles começaram a Worthy is the Lamb. E aquele louvor que vinha lá de dentro. Quando eles começaram a louvar o Senhor, Deus, a palavra de Deus fala que as cadeias, as correntes começaram a se quebrar. E não veio, amado, daquela força, não. Veio do momento de adoração e louvor, em que eles estavam louvando, não na boca, mas ele louvava aqui de dentro. E a palavra de Deus, que as cadeias foram quebradas, as correntes foram quebradas, amado. Esse é o louvor, amado, que muitas vezes você precisa na sua casa. Não é só aqui dentro, não. Na sua casa, querido, existem muitas situações e horas na tua casa em que você tem que ir lá para o seu quarto, passar a mão na tua família e falar: queridos, vamos adorar o Senhor. Nós não temos mais nada para fazer, nós vamos adorar o Senhor. Eu lembro que quando meu pai estava em coma, eu recebi um telefonema lá no Canadá, falando que meu pai estava em coma. E foi interessante, porque ele estava num dia, no domingo ele estava bem, na segunda-feira ele foi para o hospital, na terça ele entrou em coma. E assim, não podemos fazer nada. Estava lá uma semana, imediatamente peguei o avião, vim para o Brasil. E passamos um tempo assim, na semana, vendo que eram médicos falando e tudo. Quando chegou no domingo, falei à minha mãe no domingo de manhã, falei: mãe, o que a senhora está sentindo? Ela falou assim: acho que nós temos que deixar o pai descansar. Eu falei: mãe, eu acho que nós temos que deixar. Ela falou: eu acho também. Chamamos meus irmãos, amados, e nós fomos para o hospital. Do hospital, meu pai deitado assim, com todos aqueles tubos, com todas aquelas coisas. E nós, amados, levantamos uma adoração, um louvor naquele lugar, em que nós só podíamos adorar. Nós amamos nosso pai. Mas, amados, é na dor, querido, que nós levantamos. E Deus deu assim uma paz tão grande no nosso coração. Amado, através do louvor e adoração, eu aprendi, amado, que louvor e adoração é uma arma tremenda contra o inimigo. Amados, quando muitas vezes nós estamos passando por muitas dificuldades, muitos problemas, é a hora de nós pararmos e começarmos a adorar o Senhor, a louvar o Senhor, a dizer como Ele é grande, como Ele é benigno, como Ele é amoroso, tirar a nossa visão daqui, ó, e colocar a nossa visão ali, ó, aonde deve estar. Firmes na adoração, firmes no louvor. Quando eu falo em firmeza, amado, eu falo também firmes na casa do Senhor. Eu li a promessa: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prospera. Firmes como uma palmeira, plantados na casa do Senhor, plantados na casa do Senhor. Amado, você é uma pessoa que está plantada na casa do Senhor. Não estou dizendo se você vem na igreja todo domingo. Plantada na casa do Senhor. Essa é a minha casa. É a casa onde Deus tem me colocado. Plantado na casa do Senhor. Por quê, amado? Olha, nos Estados Unidos existe muita tempestade. A minha esposa é da Carolina do Sul. E na Carolina do Sul, tanto na Carolina do Sul quanto na Carolina do Norte, tem muita tempestade. Muita tempestade. E sabe quando esses ventos fortes vêm, eles destroem tudo, vão passando assim, vai destruindo tudo que tá ao redor. E, amado, você vê carros, você vê assim na rua, carros todo destruído, árvores, amados, árvores lá como peroba, cedro, toda na rua, assim, dobrada tremendamente. Mas sabe o que você nunca vai ver? Nunca vai ver? É uma palmeira caída.
Você nunca vai ver. Nunca vai ver. Por quê? Porque elas estão seguras por uma raiz profunda. O que vai fazer, amado, com que você se fique reto diante da tribulação? É estar firme. A palmeira se enverga, mas ela chega lá no chão, e quando o vento passa, ela volta de novo, mas ela enverga. Sabe essa posição de envergar? É nós orando, é nós na adoração, nós envergamos, amados, mas nós vamos de volta. Essa momentânea tribulação vai passar. Deus vai me tirar dessa. Deus vai te arrancar desse problema. Amado, você pode estar passando por problemas sérios, mas se você é uma palmeira, você pode estar assim: como é que está? Puxa, pastor, está difícil, está bravo mesmo, mas é só uma questão de tempo. Deus vai me levantar de novo. Deus vai me tirar dessa daqui. Meu casamento vai melhorar, meus filhos vão melhorar, não sei como, não sei, minhas finanças vão melhorar. Envergadinha assim. Mas você nunca vê uma palmeira destroçada no meio da rua. Ela enverga e ela volta. A segunda realidade da palmeira é que você pode cortar ou ferir uma palmeira, mas você não pode matar uma palmeira. Você fere e você corta, mas você não mata. A maioria das árvores, amado, tem uma capa protetora que protegem a vida da árvore. Se você tira essa capa protetora e você fere embaixo dessa capa, eventualmente aquela árvore vai morrer. Mas não é assim com a palmeira. A palmeira você fere, você corta, você pode fazer o que você quiser, mas ela não morre. Por quê? Porque ela pega, amado, as outras árvores pegam nutrientes de fora para dentro, mas a palmeira pega o nutriente, aquilo que ela precisa para sobreviver, lá da raiz. Lá da raiz. Palmeira pega os nutrientes que mantém a vida dentro dela. A força, a vida da palmeira não está de fora para dentro. A vida e a força da palmeira está de dentro para fora. Então você pode ver uma palmeira lá toda ferida, mas não vai morrer. Por que não vai morrer? Porque a força da palmeira vem da raiz. Você pode cortar, mas não pode matar. Amado, o justo também é assim. O justo também é assim. O inimigo pode tentar, pode ferir, mas não pode te matar. Ele pode tentar, pode ferir, mas não pode te matar. O exemplo do justo que me impressiona muito é o exemplo de Jó. Ele foi ferido, foi tudo, mas olha o que aconteceu com ele. Deus restabeleceu de novo Jó. Amado, se ele fez com Jó, ele pode fazer com Pedro, João, Maria, faz com todo mundo. Deus pode fazer conosco. Amado, eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a área, o que está pegando, mas amado, se Deus fez lá, Deus faz de novo. Se Deus fez comigo, Deus faz contigo. Deus não me ama mais do que ama você. Deus ama nós todos. E nós todos passamos por dificuldades e problemas. Todos nós, queridos. Muita gente pensa que pastor não passa por problema. Passa sim. Passamos por dificuldade sim. Mas nós entendemos que Deus vai se mostrar fiel. Quando tudo acabar, Deus vai se mostrar fiel. A vida pode ter produzido feridas tremendas. Talvez você esteja passando por horas, momentos difíceis. Mas se você for uma palmeira, você sabe que você não irá morrer. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. O justo pode cair muitas vezes, mas o Senhor o levanta todas as vezes. Muitas são as aflições do justo, porém o Senhor o livra de algumas delas. Não, a palavra de Deus fala: o livra de todas elas. É por isso, amado, que eu estava falando hoje, pessoal de louvor, é por isso, querido, que não existe desculpa para você chegar aqui na casa de Deus e não adorar a Deus. Ai, estou passando por problema. Olha para o lado, todo mundo. Quer ver? Quantos de vocês estão passando por problemas? Olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Mantenha a mão em cima assim, passando por problema.
Olha para o lado, olha, todo mundo olha para o lado. Gente, é a maioria de nós. Não é só a gente. A maioria de nós, como é que nós vamos fazer? Vamos comiserar um com o outro? Não. Nós vamos chegar aqui na casa do Senhor e nós vamos usar esse tempo para magnificar, para levantar, para honrar o nome do Senhor. E nós vamos usar, não importa o problema não, nós vamos lá na presença de Deus. Amado, a força não está na forma exterior, mas sim no espírito do seu interior. Maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em ti. Maior é aquele que está em ti do que está no mundo. Terceira verdade sobre a palmeira. A palmeira enverga, mas não quebra. Ela enverga, mas não quebra. Interessante isso, eu falei que ela enverga com ventos, amados, de 140 milhas por hora. Assim, a palmeira vai lá no chão, mas ela não quebra. Já passaram por um problema tão sério que você envergou assim, parecia que você estava tão lá embaixo que não tem mais jeito, estou lá, você fala sempre, pensa assim, não vai dar certo, mas não, agora sim, foi o fim. Aí quando passa a rajada de vento, você volta de novo. Eu creio que alguns de vocês estão assim essa noite. Meio desanimados, meio assim, puxa, nunca pensei que eu ia estar numa situação dessa. E não quer quebrar não. O diabo que quer fazer com que nós pensamos que a gente não vai sair desse problema mais não. Mas sai sim. Sai sim. Sai sim. A gente vai sair dessa sim. Aí pastor, como? Não sei. Não sei como. Mas nós vamos sair dessa sim. Deus vai dar vitória, Deus vai dar graça, Deus vai se mostrar fiel, Deus vai te levantar de novo, Deus vai, ainda que eu tenha que subir a montanha meio assim, mas vou chegar lá em cima de novo. Deus está sempre escrevendo mais uma página no nosso livro, amado. Te pensa, agora foi, agora acabou, não tem mais jeito não. Deus fala assim, não, sempre tem jeito. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do meu Senhor, o Criador do céu e da terra. Para de olhar para o teu socorro nessa direção aqui, ó. O teu socorro vem do Senhor, querido. Eu levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Meu socorro vem do Senhor. É interessante que quando nós estamos numa situação assim muito difícil, a gente pensa que não tem mais jeito. O inimigo vem e fala, não tem mais jeito para você não. Muitas vezes você vai se aconselhar com uma pessoa, a pessoa fala, tá difícil mesmo, tá ruim mesmo. Acho que não vai dar jeito para você mais não. Melhor você fechar ir embora. Melhor você sair fora. Eu lembro que lá no começo, eu não era nem casado ainda, no começo da igreja, não tinha ninguém na igreja, 6 meses sem ninguém aparecer na minha igreja. Eu pregava de manhã e à noite para ninguém, só para uma senhora chamada Maria. Eu me lembro que eu estava sem dinheiro, não tinha condições, não tinha onde morar, eu ia pegar comida num lugar lá na cidade que os pobres iam comer, os voluntários de todas as igrejas iam e faziam comida, custava $1. Então eu lembro que eu pegava esse $1 e eu ia todo dia lá comer junto com eles. E nesse tempo em que eu estava dessa maneira, sem nada, uma coisa assim terrível, aquele tempo, eu lembro que eu adoeci. E eu estava assim, numa situação
terrível. E eu pensei, bom, eu vou numa igreja aqui na cidade pedir para um pastor orar para mim. Aí eu lembro que eu fui numa determinada igreja lá na cidade, que eu bati na porta, fui na recepção e falei com a secretária, falei, olha, eu sou pastor da igreja lá de Oshawa e eu quero que tenha um pastor aqui que pode me ungir com óleo e pode me orar por mim, que eu tô, não sei o que está acontecendo comigo, mas não estou bem, estou muito, muito ruim. Já fui no médico, os caras não dão jeito, já estou tomando remédio, não dá jeito. Você pode pedir para um pastor vir aqui orar comigo? Aí, depois de mais ou menos umas 2 horas, saiu o pastor, veio, sentou comigo, falou, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Ele falou, quem é você? Eu falei, eu sou o pastor Frank, estou aqui na comunidade de Oshawa, a igreja começando agora e tal. E estou com esse problema, fui no médico. Aí esse pastor chegou para mim e falou assim para mim, olha, faz quanto tempo que você está aqui? Eu falei, mais ou menos uns 6 meses que eu estou aqui. Olha, cara, 6 meses, eu acho que Deus está falando para você ir embora. Não está nada dando certo para você, Deus está falando para você ir embora. Agora aí, você está com um problema de saúde. Eu acho, querido, que você precisa não é oração, não. Eu acho que você precisa arrumar suas malas e ir embora, porque obviamente Deus não está com você. Eu ali sentado, falei, nossa, que obrigado por todo esse encorajamento, né, que eu estou recebendo de você. Eu me lembro que eu saí, ele fez uma oração por mim, não orou por cura, nada, ele fez uma oração por mim. Eu lembro saindo daquele escritório aquele dia andando, eu falando assim, gente, talvez eu tenha que ir embora mesmo. Aí eu lembro que eu cheguei na minha igreja, que não tinha ninguém, abri a porta, fui para onde meu escritório era o meu escritório e a minha residência. Eu lembro que comecei a conversar com Deus, falei, Senhor, será que é para mim ir embora? Eu lembro assim, nitidamente Deus falando para mim assim, o que você acha? Você tem que ir embora? Talvez. Senhor, mas não está nada dando certo. Nada dando certo. Tem ninguém, o povo não vem, eu convido, vou nas casas, convido durante a semana, ninguém aparece, é todo domingo a mesma coisa. Estou cansado, agora estou aí doente, não aguento nem levantar. Talvez essa não seja a minha cidade, talvez eu... Ele falou assim, quem falou para você que quem falou para você sobre a cidade de Oshawa? Eu estava passando pela cidade de Oshawa uma vez para ir para uma formatura e vi na placa o número de habitantes daquela época e Deus falou assim para mim, aqui é a tua cidade. Ele falou para mim, quem falou que essa aqui é a tua cidade? Eu falei, foi o senhor que falou para mim que era aqui. Ele falou, então, aguenta a mão aí que essa aqui é a tua cidade. A palmeirinha estava envergadinha assim, lá no fundo, não podia mais. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil para casar, casei com a Cris, passamos na Carolina do Sul, pegamos as coisas dela que estavam na Carolina do Sul, pegamos um U-Haul, que é um caminhão, fomos para a cidade de Oshawa. Eu tinha passado 2 semanas fora. Nós chegamos na cidade de Oshawa, era já umas 7 horas da noite. Eu coloquei o caminhão assim, naquela época, quando a Cris foi para lá, nós tínhamos mais ou menos umas 25 pessoas na igreja. Quando eu chegamos na cidade, o telefone tocou, e o pessoal da igreja me chamou para uma reunião. Eu falei, nossa, reunião? Nós estamos se reunindo aqui hoje à noite, você pode vir? A Cris ficou em casa, nós não tínhamos ainda tirado as coisas do caminhão, a Cris ficou em casa, e eu todo feliz, casado novo, né, vindo para, assim, muita esperança no coração. Quando eu cheguei na igreja, para a reunião desse pessoal, eles chegaram para mim, olha, você tirou as coisas do caminhão já? Eu falei, não tirei nada ainda. Falaram para mim, então não tira do caminhão, que nós temos uma reunião aqui, nós não queremos mais você como pastor aqui. Como assim?
Não, nós não queremos mais você como pastor. Gente, a igreja tinha 1 ano e meio, quase 2 anos, não tinha ninguém lá, pastor. Nós não queremos mais você como pastor. Fizeram uma reunião. Falei, mas que reunião? Não tem nem liderança aqui na igreja. Não, nós fizemos uma reunião, nós decidimos que você não vai mais ser o nosso pastor. E acabou a reunião. Eu lembro que a Cris estava em casa, no apartamento que a gente tinha, e as coisas ainda na mudança, na mala. E eu cheguei para minha esposa e falei assim, não sabia nem como falar, eu estava olhando, vindo da igreja para casa, pensando o que eu vou falar para minha esposa, no primeiro dia da cidade. Eu cheguei para ela e falei assim, Honey, essa reunião que eles tiveram lá, era para dizer que não querem mais a gente como pastor. A gente não, eu, né? Ela falou, mas isso não é possível. Eu falei, mas é possível, aconteceu. Amados, foram semanas assim de lutas tremendas. Palmeirinha lá embaixo. Mas o que a Cris e eu fizemos, amado? Nós fomos na oração, fomos na palavra. Eu lembro que nós levantamos um dia bem cedinho, fomos para a igreja, nós ficamos na frente do nosso lugarzinho onde a gente tinha, e nós colocamos a mão assim, e não olhando um para o outro, e nós falamos assim, Deus nos chamou aqui, não chamou? Chamou. Então, se eles não querem mais, a gente começa outra coisa, mas nós não vamos embora. E Deus, sabe, começou a levantar, amado, foi só uma questão de tempo, para Deus levantar de novo. Mas só porque você está passando por dificuldade e problema, não significa que Deus não está contigo, não. Não significa que Deus não está contigo. Mas se você colocar os teus olhos ao Senhor, o Senhor vai te o quê? Levantar de novo. Deus é um Deus que é bom assim, queridos. Ainda que eu passe por tribulações, o meu Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus levanta. A palmeira, amado, ela pode envergar, mas não pode matar, não. Queridos, hoje nós temos uma igreja boa, sadia, forte. Começamos 2 outras igrejas em lugares. Somos envolvidos na Camboja, nas Filipinas. Olha, Deus fez coisas tremendas. Sabe por quê? Porque a palmeirinha enverga, você fere, mas você não mata. Deus levanta de novo, pode dizer amém? Amém. O fruto da palmeira, número 4, o fruto da palmeira é preservado. Diante dos predadores, diante dos perigos, o fruto da palmeira é sempre preservado em segurança. Você não alcança o fruto da palmeira facilmente, porque fica escondido. Amado, e essa é uma palavra para os pais dessa casa. O fruto do seu relacionamento, amado, são os teus filhos. A Bíblia diz isso, os filhos são os nossos frutos. Amado, enquanto eu estudava essa tarde, o Senhor estava falando comigo e me colocava isso no coração. Se nós pais tivermos a consciência que somos palmeiras, então o nosso fruto, os nossos filhos entram fora do alcance do inimigo. Quando nós temos consciência que nós como pais somos palmeiras, então o fruto é preservado. Eu não estou dizendo que o inimigo não tenta, mas quando vocês como pais na casa estão assim enraizados na palavra de Deus, ele tenta, porém ele não é bem sucedido. Olha, se a árvore está morrendo, o fruto morre também, e o fruto do meu trabalho está fora do alcance do inimigo. Olha, amado, eu proclamo isso sobre a Gabriela, sobre a Letícia, que serão mulheres que vão servir ao Senhor, mulheres de Deus. Amado, pensa no legado que você tem nessa casa. Olha para os teus pastores, queridos. Olha aqui, eu vi uma coisa maravilhosa ontem, pastor Velber, os três filhos dele adorando ao Senhor. Olha aqui nessa casa, pastor Alceu, os filhos adorando o Senhor, sendo líderes da casa de Deus. Amado, existe um legado nessa casa, em que se vocês forem plantados e têm a raiz como assim bem fundo, Deus preserva também os seus filhos. O problema, amado, é que nós como pais, muitas vezes, nós queremos que nossos filhos tenham um comprometimento maior do que nós temos com Deus. Amado, nós somos o exemplo, nós somos
o exemplo da oração. Você, pai, é o exemplo da oração na tua casa. O exemplo da adoração na tua casa. Você não adora e espera que o teu filho adore. Você vem na igreja e fica assim. Aí você espera que o teu filho, aí você reclama, mas não sei o que está acontecendo com o meu filho. Eu sei, é você que não está adorando. É você que não está orando. É você que não está pagando preço. Você acha que, assim, naturalmente são? Não, eu não deixo nada por naturalmente. Eu e a Cris, não, toda segunda-feira, não tem nada natural nisso. Toda segunda-feira, a Gabi vai para a escola, Letícia vai para a escola, eu e a Cris temos um momento de oração. Nada impede a gente da segunda, só quando eu não estou lá ou ela não está lá. Mas se nós estamos lá, nós vamos orar. Aí nós pegamos e nós oramos, aí nós vamos no quarto das meninas, vamos no quarto da Gabriela, e começamos a orar, colocar a mão no travesseiro da Gabi, vamos orar por ela, oramos já pelo esposo dela, oramos pela vida dela, nós profetizamos sobre a vida dela, nós vamos lá no quarto da Letícia, e fazemos a mesma coisa. Aí quando chega a noite, nós como família, nós oramos. Amado, não vem naturalmente não. Nós como pais temos que entender, mas nós temos que proteger os nossos filhos. Ah, pastor, mas ele já tem 16 anos, e daí? Ah, mas acho que eu perdi tempo. Perdeu, mas e agora? Vai deixar assim? Não. Vai tomar posse de novo. Promessa de salvação para mim e para minha família. Não vou perder minhas filhas. Eu estava falando, pastor, foram 6 meses com a Gabriela, que assim, nós temos uma relação muito íntima, muito assim fechada, eu e a Gabi. E foram 6 meses assim que ela começou a se distanciar, quando ela foi para a high school, que seria aqui, antes de ir para college, antes de ir para a faculdade, não sei o que é, ensino médio, né? Ela começou a se distanciar da gente, eu comecei a perceber, não, mas aí o pessoal fala assim, não, mas é a idade, chega essa idade, eles são assim mesmo. Não, idade não. Eu pegava a Gabriela, assim, a Gabriela ela é muito doce, muito querida, eu pegava a Gabriela para orar, ela sempre foi receptiva, ela adora, assim, toca piano e tal, ela sempre foi receptiva, mas nessa fase ela não queria mais adorar, eu chamava ela não queria vir. Quando eu comecei a perceber, amados, eu falei assim, não, de jeito nenhum. Eu pegava, passava a mão nela assim, e ela vinha, sabe quando a criança não quer, né? Ela olha o próximo, você chama ela, vamos orar? Sabe? Eu não estava nem aí. Ela sentava assim, falava, ok, ora, com o olho aberto, ora. E eu mandava bala, punha a mão na cabeça dela e... E ela, acabou? Acabei. Daquele jeitinho. Amados, eu falei assim, não vou perder a minha filha não. Ia na escola dela 2 vezes por semana para almoçar com ela, na hora do lanche. Saíamos, ela sentava na mesa assim, olhando para mim. E eu tentando conversar, ela respondia, sim, não. Sim, não queria estar ali, o último lugar que ela queria estar era ali. Mas, amado, começamos a jejuar, começamos a orar, olho no quarto inteiro. Ela chegava em casa assim, até escorregava. Oh! Passou óleo de novo, né? Passei. Na cama assim, na coisa e tudo, vai, olha por tudo, a bichinha chegava em casa já escorregando. Tempo de oração, cheira lá, babá. Punha a mão na cabeça dela e orava, e ela assim, mas sabe, amados, que um dia, eu lembro que como se fosse hoje, que nós, do mesmo jeito, ela a mesma atitude, e eu fui e falei, filha, vamos orar com o pai. Falou, pai, não quero não. Eu falei, vamos orar comigo sim. Aí eu chamei, peguei ela assim, fomos para o quarto, e nós começamos a adorar a Deus, eu comecei a orar, coloquei uma música ali, comecei a adorar o Senhor, e ela sentada, e eu só começando a adorar, louvar o Senhor, ela ali sentada, sem nada. Daqui a pouco eu percebo que alguma coisa começa a acontecer no interior do coração dela. Eu começo a perceber que ela já não é mais arredia daquele jeito lá não, ela está gostando. E ela começou, e quando mais a gente adorava, mais ela foi, e aí ela começou a chorar, se quebrantar, assim, chorar. E eu orando, aí ela falou, pai, perdoa, pai.
Eu não sei porque não sei o que aconteceu comigo, estava desse jeito por todo esse tempo. Me desculpa, Pai. E começou a se arrepender, começou a orar, mas amado, o que é isso? Como que isso acontece? A perseverança, querido. Nós somos responsáveis pela nossa família, pela tua esposa, homem de Deus. Você é responsável pela temperatura espiritual da tua casa. Chega hoje em casa, amanhã em casa, quando a tua esposa está lá fazendo as coisas, pega ela assim e fala, vamos orar. Talvez ela vai até cair de costa. Quem que é esse cara que entrou aqui agora? Lidera na oração, lidera na palavra. Não deixa os problemas, não deixa o diabo te enganar, não. A última coisa, com todos os atributos e a qualidade da palmeira que possui, existe somente uma coisa que pode destruir a palmeira. Uma coisa que destrói a palmeira. Sabe o que é? O frio. O frio. É por isso que palmeiras você acha na praia, você acha nas Bahamas, você acha em Dubai, você acha na Flórida, você acha, mas você não acha em Toronto, não acha em Oshawa, não acha em lugar frio. Por quê? Porque o frio é a única coisa que mata, não suporta o frio. A palmeira somente floresce e cresce em tempo e ambientes quentes. O justo é como a palmeira, Deus não te fez para sobreviver em temperatura fria. Presta atenção. Se você está esfriando no teu relacionamento com Deus, você está morrendo. Se você está esfriando no teu relacionamento com Deus, você está morrendo espiritualmente. Você pode ter uma palmeira, como eu disse, em todos esses lugares, mas o frio destrói, mata. O frio faz com a palmeira o que o furacão não pode fazer. Problemas, adversidades não fazem, mas o frio, sim. Se você está frio espiritualmente falando, você está morrendo. Amado, pastor, líder de louvor, não é responsável pela tua temperatura espiritual. Sabe quem é responsável pela temperatura espiritual? É você. A responsabilidade de cultivar um ambiente de calor no teu relacionamento com Deus é teu. É teu. A maioria do povo vem se esquentar na igreja, enquanto eles devem vir para a igreja já quente. Não é na igreja que você vai se esquentar, a igreja ajuda, mas você tem que já vir quente de casa. Quente de casa. A temperatura, amado, espiritual da tua vida, não é ninguém responsável por ela, não. É você que é responsável por ela. A palavra de Deus fala que Davi encorajou a ele mesmo. Pedi para a equipe do louvor, pode ir lá para cima, queridos. A palavra de Deus fala que Davi encorajou-se a si mesmo. Eu creio que precisa ser despertado em nós, amado, esse encorajar nós mesmos nos encorajar. Nós mesmos começar a ver que nós mesmos somos responsáveis por manter a temperatura espiritual da nossa vida, da nossa casa. Eu quero vir porque o pastor tem que orar, aquele tem que orar, aquele lá, não. Você é responsável pela temperatura espiritual da tua casa, querido, da tua vida mesmo. Não vou deixar para os outros fazer aquilo que eu quero fazer. Tem muito crente preguiçoso, ele não lê a Bíblia e não ora. Ele quer que o outro ore e lê a Bíblia para ele. Não, com a palmeira não é assim não. O justo florescerá como a palmeira, mas esse justo que está falando que ele não ele mesmo é responsável por manter a temperatura espiritual da vida dele. E é assim, amado, que Deus quer homens e mulheres fortes, uma igreja forte. Porém, se conquista isso, como diz a palavra, o justo viverá
como a palmeira e florescerá nos átrios do nosso Deus. Amado, Deus tem coisas tão grandes para fazer na tua vida. Não acabei de contar a história, né? Mas Deus falou para mim: você ficou desapontado que o pastor não orou por você? Eu falei: fiquei. Ele falou: por que você foi lá pedir oração? Ah, por quê? Ele falou: por que você não ora? Põe a mão na tua cabeça mesmo e ora. Repreende essa enfermidade aí. Eu comecei. 2 dias depois, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Era um ataque do inimigo mesmo sobre a minha vida. Amado, eu comecei a buscar o Senhor. Amado, se você se levanta com autoridade, graça, poder que Deus te deu, e você começa a não só começar a aceitar as coisas na tua casa, nos teus relacionamentos, mas começar a aceitar as coisas sabe, como normais, e começar a se levantar e falar: não, aqui tem um justo, aqui tem uma palmeira, aqui mora um justo. Eu vou me levantar com poder, graça, autoridade. Eu vou começar a repreender o inimigo. Eu vou começar a abençoar minha família. Eu vou começar a me esquentar, porque eu estou vendo que eu estou meio frio, e o frio vai matar a palmeira, então eu não quero isso. Quando eu começo a perceber que eu estou muito culturalizado com as coisas lá de fora, não posso isso não. Eu tenho que voltar a esquadrinhar de novo para as coisas do Senhor e começar eu mesmo me esquentar, queridos. Olha, Deus vem sobre o encontro da tua vida, amado. O Espírito Santo vem sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu creio que tem uma unção essa noite para orar por famílias, queridos, por famílias nessa casa. Eu quero fazer a chamada do altar essa noite para famílias, amado. Algumas famílias de vocês estão assim, muito quebradas, muitas coisas acontecendo, muito desconforto, muito descorajamento. Assim que fala, descorajamento? Muito descorajamento. Amado, quero orar por você essa noite, por famílias nessa casa, para que você se levante de novo como uma palmeira viva. O justo será como uma palmeira. Olha, você pode estar vendo a minha vida agora, mas Deus tem a palavra final na minha vida. Deus tem a palavra final na minha família. Deus tem a palavra final das minhas finanças. Deus tem a palavra final em tudo que está acontecendo comigo. Deus vai se mostrar forte na minha família e na minha vida, amado.